Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Marcon e, mais uma vez, estou aqui no canal Segurança em Foco para falar sobre temas importantes da segurança do trabalho. E nessa série, estamos tratando da segurança em trabalhos de altura e em espaços confinados na prática. Depois de falarmos no vídeo anterior sobre a linha de vida, vamos dar continuidade ao nosso estudo, abordando mais dois temas essenciais para proteger o trabalhador em atividades de altura: fator de queda e a zona livre de queda, que vamos detalhar logo após a vinheta. Não se esqueçam, então, gente, de deixar seus comentários ou dúvidas aqui abaixo. Será um prazer responder a todos. Então, vamos ao vídeo. O fator de queda. No planejamento de trabalhos de altura, dois conceitos técnicos são indispensáveis para garantir que o sistema de proteção contra quedas funcione corretamente e preserve a vida do trabalhador: o fator de queda e a zona livre de queda, a ZLQ. De acordo com o NR 35, o fator de queda é razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. A NR 35, no seu item 35.6.11, diz o seguinte: a análise de risco prevista nessa norma deve considerar para o SPIQ os seguintes aspectos: a. Que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. B. A distância de queda livre. C. O fator de queda. D. A utilização de um equipamento de ligação que garanta que o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda. E. A zona livre de queda. E F. A compatibilidade entre os elementos do SPIQ. O fator de queda, ele permite avaliar a força de choque sofrida pelo trabalhador que caiu decorrente de algum fato, algum mal súbito, choque elétrico, escorregão, perda de equilíbrio, ou seja, ele mede a severidade de uma retenção de queda. Ele expressa a relação entre a distância percorrida pelo trabalhador na queda e o comprimento total do elemento de conexão, que pode ser um talabarte ou a linha de vida, que vai absorver essa energia. O fator de queda, FQ, é calculado por essa forma. FQ é igual a H dividido por L, onde o H corresponde à altura da queda e o L representa o comprimento do prolongador do trava-quedas, ou o comprimento total do talabarte, ou o comprimento da corda. Para entendimento, temos três fatores onde determina o fator de queda. Na prática, o fator varia entre 0 e 2 e depende diretamente da altura onde o ponto de ancoragem será fixado em relação ao cinto do trabalhador. Ou seja, fator de queda menor que 1. Esse é o ideal. O ponto de ancoragem, ele está acima da cabeça ou do ombro do trabalhador. A distância de queda livre é menor que o comprimento do talabarte, resultando assim na menor força de impacto gerada no corpo e nos equipamentos. Ou seja, a queda vai ser insignificante. Para um talabarte, por exemplo, de 1 metro, a queda vai ser de apenas 50 centímetros.
Fator de queda igual a 1. Aí merece atenção. O ponto de ancoragem ele está na mesma altura do ponto de conexão do cinto, altura do peito ou dorsal. Se o trabalhador cair, a queda será igual ao comprimento do talabarte. Então, para um talabarte de 1 metro, a queda será de 1 metro. O fator de queda 2, igual a 2, já é um fator de queda crítico. O ponto de ancoragem está localizado no nível do pé do trabalhador. Esta é a situação de maior risco, onde o trabalhador cairá no comprimento do talabarte, mais a distância até a ancoragem, ou seja, o dobro do tamanho do talabarte, antes que o sistema comece a reter a queda. Então, se eu tiver um talabarte de 1 metro, a queda será de 2 metros. Agora, quando o fator de queda é maior que 2, este é condenável, em hipótese alguma. O ponto de ancoragem ele está localizado no nível dos pés do trabalhador. Porém, esse ponto de ancoragem ele se desloca no sentido da queda, aumentando assim a distância percorrida pelo trabalhador numa eventual queda. É uma situação inaceitável, pois o trabalhador ele vai cair no comprimento do talabarte, mais a distância até a ancoragem, ou seja, o dobro do talabarte, mais a distância percorrida pelo ponto de ancoragem, antes que o sistema comece a reter a queda. Regrinha prática de segurança. Sempre que possível, dimensione os pontos de ancoragem o mais alto possível para manter o fator de queda o mais próximo de 0. De acordo com a nova redação da norma regulamentadora 35, no item 35.6.9.1.1, ela diz o seguinte: se o elemento de negação utilizado para a retenção de quedas for um talabarte, este deve ser um talabarte integrado com um absorvedor de energia. O cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento de restrição deve atender ao disposto na NBR 15835 de 2020. O talabarte ele deve ser duplo, possuindo 2 pernas e o terminal comum, também conhecido como talabarte em Y ou talabarte em V. Vamos falar agora, gente, da zona livre de queda, a ZLQ. O que é a ZLQ? É a distância vertical mínima necessária ou o espaço entre o ponto de ancoragem e o nível do solo, ou um piso inferior, ou um obstáculo inferior, mais próximo com o qual o trabalhador possa colidir durante uma queda. A ZLQ necessária varia conforme o EPI e o sistema de ancoragem utilizado. Em situações simples, pode-se adotar o valor indicado pelo fabricante do EPI. Em sistemas como linhas de vidro horizontais, também é preciso considerar a flecha dinâmica da linha. Calcular a ZLQ é indispensável no planejamento, pois um sistema que retém a queda com sucesso ainda pode ser fatal se o trabalhador atingir o chão antes da parada total. A seguir, gente, alguns exemplos nós vamos apresentar. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo de cálculo da ZLQ em um SPIQ com talabarte dotado de absorvedor de energia conectado a um ponto fixo. Então, nessa figura, nós podemos ver que nós temos o comprimento do talabarte mais o comprimento do absorvedor aberto mais a distância máxima entre o pé do usuário e os pontos de ancoragem, aproximadamente 1,5 m, e
uma altura de segurança que a gente deixa reservada aproximadamente 1 metro. Então, como calcular os LQ? Ela é calculada somando os seguintes fatores. ZLQ é igual a LT mais LA mais HT mais MS. Onde LT é o comprimento do talabarte, é a distância inicial do conector até o cinto, que geralmente é entre 1,5 m e 2 metros. LA, abertura do absorvedor de energia, é a distância que o elemento absorvedor se rasga ou se estica para dissipar o impacto, que pode chegar entre 1,20 m e 1,5 m aproximadamente. HT, deslocamento do trabalhador e cinto, é a distância entre o ponto dorsal de conector do cinto e os pés do trabalhador, mais o esticamento natural das fitas do cinto. Adota-se, neste caso, em média, 1,5 m como a HT. E o MS é a margem de segurança. É a distância mínima de sobra exigida para evitar qualquer contato residual com a superfície. Por norma, esse MS, essa margem de segurança, é de 1 metro, tá? Mínimo. No planejamento de trabalho em altura, então, devemos seguir a seguinte síntese, onde analisamos os conceitos de fator de queda livre. Para cada um, temos uma pergunta que define o foco principal do planejamento, como descrito neste quadro. Ou seja, para o fator de queda perguntamos: qual a força do impacto que o corpo e o sistema vão sofrer? Como resposta, o foco principal seria a posição relativa do ponto de ancoragem. Já para a zona livre de queda, nós perguntamos: existe espaço vertical suficiente abaixo para a queda ser retida em segurança? Aí, gente, o foco principal está na altura disponível em relação ao solo ou aos obstáculos. No planejamento da análise de risco e do procedimento operacional padrão, o fator de queda determina os componentes necessários, como obrigatoriedade de absorvedores de energia em FQ maior que 1. Então, se eu tenho um FQ maior que 1, nós temos que ter obrigatoriedade dos absorvedores de energia. Enquanto a ZLQ valida se o local de trabalho possui a altura mínima necessária para a utilização segura desse equipamento. Na continuidade do nosso estudo, abordaremos no próximo vídeo os EPIs obrigatórios para o trabalho em altura e as suas características principais. Então, pessoal, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E antes de interrompermos, lógico, recadinho de sempre. Se inscreve no canal,
clique no sininho para receber notificações. A gente agradece o seu apoio.